Oi, gente. Daqui a pouco a gente vai começar a live sobre tutela provisória. Estou esperando o Cristiano. Ele já chegou, o Cristiano. Vou incluí-lo aqui. Cristiano já está entrando, gente. Oi, Ana, tudo bem? Olha, meu Tudo presidente, jóia? tudo Tudo bem? ótimo. Prazer falar com você. Puxa, é uma honra para mim. Tá, É uma honra muito. tá me ouvindo direitinho? Gente, estou te ouvindo Que bem. bom, Gente, legal. essa live é uma honra muito grande para mim, uma alegria muito grande, porque o Cristiano, além de ser um extraordinário, maravilhoso presidente Pô, da subseção, faz um trabalho maravilhoso, e eu sei porque eu já fui várias vezes lá isso visitar aí. eles e Você muito participar de nos honrou com a eventos, sua né? visita aqui algumas vezes. Seu trabalho também tem A sido muito honra foi incrível. muito obrigada. Mas vocês não, talvez nem todos saibam, mas além dele ser um extraordinário presidente, ele ainda é um grande processualista, um professor de processo civil e um estudioso do assunto. Até outro dia, Cristiano, eu fiz uma live com o Alexandre Flecha e ele Ah, bacana. ressaltou muito o seu trabalho e a admiração também que Que ele tem bom, por você. que legal. Você, o Estado é rico em processualistas e você é mais um a divulgar o Rio de Janeiro aí dentro desse tema que é tão importante, meu amigo. Sim, com certeza. Mas, olha, muito felizes de ter essa oportunidade de trocar ideias com você. Também Isso queria aí. agradecer o pessoal aí que está para nos assistir, né, meu amigo? Vou Que passar a legal. palavra aí para você, o Tá bom, Ana. pessoal. Bom, eu te agradeço muito o convite, né? As palavras super gentis que você fez aí agora. Evidentemente, é fruto da nossa amizade, nosso relacionamento. O Flash também é um amigo suspeito, né? E a gente realmente, assim, eu me dedico ao estudo do processo há algum tempo. Eu leciono processo civil há quase 20 anos, né? Então, além evidente, da advocacia, a gente acaba juntando uma coisa com a outra. Eu gosto realmente muito de processo, mas cada dia que passa a gente estuda mais, né? Você também é uma estudiosa do processo e sabe que cada dia a gente precisa estudar mais, evoluir, avançar, enfim. E assim a gente procura fazer no nosso dia a dia, com os nossos alunos, na nossa advocacia mesmo. O processo civil acaba sendo a nossa base, né, para o exercício da advocacia. Eu até, com respeito àqueles, né, que estão mais envolvidos com o direito material, mas eu acho que o conhecimento do processo civil, para quem evidentemente advoga na área civil e áreas correlatas, ele é fundamental, né? O direito material, você acaba conseguindo fazer uma análise mais pontual de acordo com cada situação concreta, né? Mas o processo, se você não compreende, né, não sabe, não conhece o processo, está arriscado você passar vergonha em algumas situações, né? Então, a gente realmente se preocupa muito com isso. O cirurgião também, que não sabe usar o bisturi, é mais ou menos a mesma situação, né? Não dá para É, operar sem saber bisturi. Não dá para litigar sem conhecer processo, né? exatamente. Então, esse conhecimento, pelo menos da estrutura do processo, como ele funciona, o processo, evidente, não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Ele tem toda uma dinâmica, uma sistemática, que uma vez você compreendendo, você consegue desenvolver bem do estudo da matéria. E outra coisa curiosa, né, Cristiano, é que nós, a advocacia, né, a advocacia acaba que é ela que ou faz alguma novidade processual ser inserida na cultura jurídica, ser utilizada, ou se a advocacia não se interessar por aquela ferramenta processual, ela acaba se esvaziando e ficando sem maior utilização. E a gente está diante de um Código de Processo de 2015 que ele trouxe muitas ferramentas novas, né, Cristiano? E é muito importante para a gente da advocacia a gente divulgar ao máximo
porque, sem dúvida, elas dão mais instrumentos de trabalho para o advogado, né? E eu acho que a tutela provisória, com as feições que ela foi redigida no Código de Processo Civil de 2015, ela veio, sim, com novidades, né? Sim. Maneira de utilização de forma simplificada. Como é que você vê essa nova estrutura dadas as tutelas provisórias no CPC de 2015? Entendi. Bom, eu concordo, eu acho assim, a legislação mudou, mas a gente precisa realmente mudar o nosso pensamento, mudar a nossa cabeça, né? Não adianta a gente ficar com aqueles dogmas do Código de 73 e, de certa maneira, acabar criando uma repulsa com aquilo que há de novo no Código, né? Ah, mas isso nunca foi assim. Sim, nunca foi assim, é hora de mudar, a legislação mudou e a gente precisa se adaptar a ela, utilizar, como você bem colocou, as ferramentas que o Código disponibiliza, né? Para o melhor exercício, no caso nosso específico, da advocacia, né? Então, tem inúmeras questões desse Código de 2015 que me parece que ainda precisam ser mais bem analisadas, e aí falo em particular pela advocacia, né? Pela advocacia. Eu coloco isso de vez em quando, em conversa, bate-papo, enfim. Negócios jurídicos processuais, é uma ferramenta poderosa, que foi colocada, né, à nossa disposição também, vamos dizer, os advogados podendo exercer um maior comando do processo, né, alterando o procedimento, e a gente acaba não fazendo uso. Sem dúvida, eu diria para você que os negócios jurídicos processuais, que eram tímidos no Código de 73, né, a parte podia escolher o foro em algumas situações. Muito pontual, né? Mas é muito pontual. Agora ele deu uma riqueza de advocacia que a gente só tinha até então na arbitragem, que é um processo mais flexível e menos fácil, né? Até, assim, algumas coisas de dia a dia, né, Cristiano? A gente pode, por exemplo, fazer um negócio jurídico processual escolhendo de comum acordo as partes num perito, em vez de deixar a nomeação para o juiz. Exatamente. Nós podemos ou uma empresa para ser responsável. Quer dizer, são coisas que podem realmente agregar muito ao trabalho, né? E que a gente acaba não fazendo uso dessas ferramentas, ou pelo menos ainda não está fazendo uso da maneira como poderia fazer, né? Você bem colocou aí a questão da escolha do perito. A gente prefere criticar, impugnar a escolha do perito do que entrar num consenso com a parte contrária para escolher o perito. Você não está abrindo mão do seu direito, né? Você não está abrindo mão do seu direito. Eu acho que essa compreensão que a gente precisa realmente ter. Bom, mas vamos lá. Isso, sim, a arbitragem, por exemplo, com relação ao perito, era muito comum arbitragem, já no CPC, a gente fazer um acordo com outra parte. Olha, vamos submeter isso a uma, por exemplo, a USP, porque é matéria do departamento da USP, ou a FGV, ou a Tendências. A gente já fazia muito isso em arbitragem, agora se abriu o leque para se fazer também do processo civil. Então vamos usar e abusar dessas mudanças. Né, exatamente. Mas vamos lá, vamos entrar no ponto do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo, que é com relação às tutelas provisórias. Realmente o Código trouxe uma outra estrutura de tutelas provisórias, né? Nós já tínhamos na legislação de 73, na verdade o Código, na redação original de 73, ele não previa especificamente um capítulo para tutelas provisórias, não havia previsão específica de tutela antecipada. O que se tinha lá sobre tutelas provisórias eram as ações cautelares, né, típicas ou atípicas, e em um ou outro procedimento especial, algum tipo de tutela provisória própria daquele procedimento especial, né, como nós tínhamos lá nas ações possessórias, na instigação de depósito, né, alguma coisa nesse sentido. Na reforma que teve no Código, entre as suas várias reformas, né, no Código 73, em 94, foi incluída a tutela antecipada, né, que nada mais é do que uma tutela provisória, mas abarcando todo e qualquer tipo de ação. Ali, de fato, já foi um grande passo, né, mantendo-se a estrutura das ações cautelares, mas trazendo para as ações, de uma forma geral, a possibilidade de você alcançar a antecipação dos efeitos daquela tutela definitiva, né, daquilo que você pretendia ao final do processo. E de uma maneira menos onerosa, né? Porque quando a gente precisava entrar com a cautelar, a preparatória ambiental, tinha que pagar custas, fazer uma nova petição inicial. Exatamente. Já foi um
já simplificou a bastante, porque você mantinha a mesma estrutura de uma ação, né, evidentemente, e você já fazia na própria ação o seu pedido para concessão de uma tutela provisória, né, chamada de tutela antecipada. O Código de 2015 veio e deu realmente uma outra sistematizada no que toca ao estudo de tutelas provisórias, né? Estruturou as tutelas provisórias de uma outra maneira. Acabou com as ações cautelares, né? Não acabou com a tutela cautelar, mas acabou com as ações cautelares. O que, como você colocou no início, simplifica, né? Eu não preciso mais mover ação cautelar de modo preparatório ou ter, em algumas situações, nós tínhamos, ainda na vigência da legislação anterior e antes ainda, né, da mudança no que toca à fase de execução, nós tínhamos, para uma única situação, às vezes, 3 ações. Uma ação cautelar, uma ação principal e uma ação de execução depois, quando ainda era necessária. Além de onerar com custas, etc., complicava. Sim, não extremamente só o advogado, complexo. é, Você tinha realmente um processo, nesse aspecto, muito mais complexo, né? Muito mais complexo. Mas ainda na legislação anterior, você teve essa simplificação com a fase executiva, né, para cumprimento de sentença, tornando desnecessária, né, não havendo mais a ação de execução de sentença, que não faria nenhum sentido. E agora, no Código de 2015, no que toca especificamente às tutelas provisórias, essa melhor também sistematização, né, concentrando, ainda que a gente continue tendo, né, tutelas provisórias esparçadas no Código, né, mas ali do artigo 294 até o artigo 311, o Código concentra toda a abordagem estrutural das tutelas provisórias, né? E dando ali toda uma organização das tutelas provisórias, subdividindo tutelas provisórias em tutelas de urgência, tutela de evidência, a tutela de urgência podendo ser antecipada ou satisfativa e cautelar, ou seja, concentrando toda essa análise dentro desse conjunto de dispositivos legais, né? Passando a tratar, ainda que já houvesse na legislação anterior da tutela da evidência, né? Já havia lá no antigo artigo 273, no inciso 2, já havia uma previsão de tutela da evidência para situação punitiva, né? O Código manteve e ampliou as hipóteses de tutela da evidência, além de trazer, né, para dentro desse título do Código todo o estudo, toda a análise de tutelas cautelares, né? Mas eu acho que, assim, para que a gente compreenda tutelas provisórias, e você, por favor, vá me cortando, vá me interrompendo, porque senão se eu pego o embalo aqui, eu vou e não paro. Mas para que a gente tome um pontapé inicial em tutelas, no estudo de tutelas provisórias, né, a gente precisa entender que a diferenciação de tutelas provisórias e definitivas, na verdade. Tutela provisória nada mais né, do que uma tutela definitiva que você concede através de uma análise superficial, né, de uma cognição sumária. Porque sempre que se move uma ação judicial, o objetivo, evidentemente, é uma tutela final, definitiva, né? Ou seja, aquela tutela capaz de formar coisa julgada material, aquela tutela que se chega através de uma cognição aprofundada, uma cognição exauriente, né, em que o juiz pôde fazer a análise de todas as provas produzidas naquele processo, você teve uma fase instrutória absolutamente completa, né? Só que isso aí demora, né? Os processos, de uma forma geral, demoram. E para que você consiga alcançar uma tutela definitiva, você pode demorar anos, muitas vezes, até que se alcance essa tutela definitiva. Então, é claro, o legislador... Parênteses aqui, Cristiano, que a gente, com razão, claro, porque a justiça é morosa, com algumas diferenças de região, no início do ano, num seminário na Itália, né? E nós fomos visitar um grupo de magistrados do Brasil, de advogados, e nós fomos visitar o Tribunal de Justiça, ali com sede em Florença, né? Da região da Toscana. E aí um dos magistrados presentes perguntou assim, quanto demora uma relação, né? Em segundo grau de jurisdição? Aí a presidente do tribunal, que é uma mulher muito simpática, ela disse, bom, em média 5 anos. Aí a gente ficou assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o processo é rápido no Brasil, né? Isso não Pois está em
É bom a gente ter essas informações, né? Que as pessoas tenham essa informação, para que a gente não fique também com aquele complexo de vira-lata e achando que só o nosso processo é que é lento, que todo o resto do mundo tudo flui de maneira absolutamente rápida, né? O que não é verdade. Existe realmente é uma dificuldade você encontrar, por um lado, né, assegurar todas as garantias, né, do contraditório, da ampla produção de provas, da segurança jurídica, e ao mesmo tempo querer um processo rápido. Não tem como, né? É algo meio que incompatível. Então você procura estruturar o processo de uma maneira que você assegure às partes esse contraditório, né? Mas, evidentemente, tudo dentro de um tempo razoável. Né? Você não vai conseguir prolongar ou não vai poder prolongar o processo por muito tempo. Mas, enfim, então, exatamente por conta desse tempo de demora do processo, às vezes necessário, né? Na maioria das vezes não tanto, mas em algumas situações sim, é que surgem as tutelas provisórias. Né? Ou seja, alguma coisa que, evidentemente, não é apto a formar coisa julgada, né? O juiz concede uma tutela provisória através de uma cognição superficial, né, sumária, através daquela análise meramente da probabilidade do direito, daquelas provas iniciais ainda que foram produzidas no processo. Para quê? Para que você consiga equilibrar um pouco essa demora no andamento de um processo. Para que você consiga permitir que a parte autora, no caso, consiga gozar o quanto antes daquele direito que ela alega possuir e que o juiz, fazendo uma análise inicial, superficial ainda, para aquele autor, essa tutela provisória. Então, as mesmas tutelas definitivas que o Código estabelece, nós temos também as tutelas provisórias. Então, da mesma maneira que nós temos tutelas definitivas, satisfativas e cautelares, nós temos tutelas provisórias satisfativas, que é antecipada, né? E a cautelar, tutela de evidência, enfim, você tem toda uma estrutura de definitiva trazendo também para as tutelas provisórias. Né? Só que, evidentemente, a tutela provisória sendo uma tutela precária, né? Alguma coisa que pode ser modificada no decorrer do processo. Ela existe, né? Existe exatamente para tutelar essas situações, não necessariamente de urgência, né? Mas sempre relacionada ao tempo do processo. E aí me parece que é uma observação interessante, porque a gente se liga muito nas tutelas provisórias de urgência, e evidentemente que elas, um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência é evidentemente a urgência, né? O tempo premente da necessidade de concessão daquele direito. Mas aí muitos dizem, não, a tutela de evidência, como ela não exige a urgência como requisito para a sua concessão, ela não leva em consideração o tempo do processo, né? O que não é verdade. A tutela de evidência, ela também leva em consideração o tempo do processo. Ela não tem o requisito da urgência, mas ela serve exatamente para que você, diante, né, de uma situação de evidência, aquelas hipóteses previstas lá no artigo 311, que o julgador entenda, olha, não é razoável, né? Não é razoável que o autor suporte o ônus, exclusivamente suporte o ônus do tempo do processo. Né? Diante de uma situação de evidência naquelas hipóteses do artigo 311, é razoável que se equilibre isso, é razoável que se conceda uma tutela provisória, desde logo a favor desse autor, para que a partir de agora o réu suporte o tempo de duração de um processo. Né? Então, nas duas tutelas provisórias, de urgência e da evidência, sempre o pano de fundo, vamos dizer assim, vai estar o tempo de duração do processo. E por isso a gente está diante de uma tutela provisória. Sem dúvida. E um aspecto importante, me parece importante da gente lembrar para a advocacia, Cristiano, é o seguinte: a tutela provisória, uma vez revogada, é como se ela não tivesse tido. Então, as partes poderão, aquele que pede essa tutela antecipada, essa antecipação de uma postulação final,
ela revogada pode gerar para a parte obrigação de indenizar e pode, assim, causar problema com a sua revogação, porque a situação retorna-se como se ela nunca tivesse dado. Você concorda? Exatamente. Isso é um ponto muito importante de ser ressaltado. Isso aí, inclusive, me parece que é um dos motivos pelos quais não se pode conceder uma tutela provisória de ofício, né? Porque há uma discussão, o juiz pode conceder uma tutela provisória de ofício, não pode, e aí tanto faz se é urgência ou se é evidência, se ele pode ou não conceder uma tutela provisória de ofício. E um dos motivos, talvez o principal motivo pelo qual ele não pode conceder uma tutela provisória de ofício, é exatamente porque o autor, né, apesar de ser, evidentemente, diante da concessão de uma tutela provisória, o maior beneficiado com essa concessão, pelo fato dela ser uma tutela precária, provisória, né, de poder ser revogada posteriormente, ele, óbvio, arca com as consequências dessa revogação. E uma das consequências da revogação é exatamente a responsabilidade objetiva dele, né, que é prevista lá no artigo 302, que ele suporta os custos mesmo, os efetivos custos que a parte ré teve para cumprir com aquela tutela provisória. Então, isso nem sempre as pessoas se dão conta na prática, né? O que eu percebo também é que muitas vezes há um uso, vamos dizer, meio que desenfreado das tutelas provisórias, né? É claro, todo mundo quer resolver o seu direito o quanto antes, né? O quanto antes. Só que as pessoas muitas vezes se esquecem, só que as pessoas muitas vezes se esquecem das consequências, dessa consequência, né? Que é a responsabilidade objetiva do autor, a responsabilidade civil objetiva do autor na eventualidade. Exatamente, na eventualidade dessa tutela vir a ser revogada posteriormente. E tudo isso, né, podendo ser resolvido no próprio processo, né? Mas aí depois o réu vai ter que entrar com ação contra o autor? Não, no próprio processo. A sentença, né, que julga, vamos dizer, improcedente o pedido e revoga aquela tutela provisória, ela gera para esse réu um título executivo, para que ele cumpra, né, a seu favor essa indenização em relação ao autor dessa ação. Então, é muito relevante essa observação. E outro problema também é o seguinte, se você pode até ter ficado procedente o seu pedido, mas se a tutela provisória foi revogada e ela era mais abrangente do que o que foi julgado procedente, você pode ficar numa situação delicadíssima com seu cliente de ter ganho a causa e ele ainda ter que indenizar outra parte pelo aquele excesso da tutela que não foi referendado pela sentença, né? Exatamente, né? Não necessariamente ter que julgar improcedente o seu pedido. Você pode ganhar, né? Você pode dar procedência do pedido, no entanto, não ser parcialmente procedente e a tutela provisória ter sido mais ampla do que isso, né? Gerando, evidentemente, consequências. Então, é um detalhe que, de uma maneira geral, as pessoas não se tocam, vamos dizer assim, né? Não observam e acham que o autor, numa ação judicial, em especial quando ele faz pedido de tutela provisória, ele tem apenas direitos, né? Não arca com consequências, né? A gente faz muita análise das consequências finais de um processo, de ônus sucumbenciais, desses encargos todos. Mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso, vai nessa responsabilidade mesmo, porque, afinal de contas, o réu teve custo para cumprir com aquela medida, né? O advogado, quando pede uma tutela provisória, ele precisa alertar ao cliente que existe, ainda que seja remota, diante do caso concreto, porque senão a gente pode ter um outro problema entre cliente e advogado diante de uma indenização alta, por exemplo, fixada numa sentença. Né? Isso serve, né, para o nosso relacionamento advogado-cliente em qualquer hipótese, né? Nada melhor do que você ser super transparente desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Porque a probabilidade disso vir a dar problema no futuro, né, dele alegar que não foi informado, de que não foi avisado, de que não sabia, de que por conta disso, se ele soubesse, não teria movido a ação. Enfim, isso é extremamente complicado, grave, né? Gera um desgaste absurdo e a gente, evidentemente, tem que evitar. Muitas vezes é ético uma OAB. Nós já vimos aí alguns processos
por conta disso. Agora, Cristiano, uma novidade que causa... Ai, o Genilton, querido Genilton está aqui Fala, Genil. conosco. Uma novidade do código que causa uma certa apreensão e dúvidas para a advocacia é a questão da estabilização da tutela provisória prevista no novo CPC. Como é que você vê essa questão da estabilização? É preciso agravar para não estabilizar? Basta a contestação? Qual é a sua opinião sobre isso? Essa, de fato, é uma novidade que realmente não tinha nenhuma correspondência no código anterior, né? O código anterior, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, embora muitos que estejam assistindo a gente já estudaram no código novo, mas só para que a gente consiga compreender, contextualizar, né? No Código 73 não havia essa possibilidade, até havia lá a ação cautelar preparatória, mas aqui continua tendo a tutela, a possibilidade, uma tutela de urgência cautelar antecedente, né? Mas a novidade é a possibilidade de uma tutela antecipada concedida em caráter antecedente, né? Essa não havia correspondência no Código de 73, de modo que hoje em dia, né, diante de uma situação extremamente urgente, e o Código estabelece lá que a urgência seja contemporânea à propositura da ação, talvez até com uma exigência, de certa forma, desnecessária, porque poderia ser utilizada essa medida em muitas outras situações, né? Mas, enfim, a ideia do código é, diante de situações extremamente urgentes, em que você não tem sequer tempo de preparar uma petição inicial, né? Você não pode esperar para amanhã, você tem que adotar uma medida hoje, né? Propor uma ação judicial hoje. O legislador permite que você proponha essa ação, num primeiro momento, apenas fazendo um pedido de tutela provisória, né? No caso, uma tutela de urgência de natureza antecipada. Exatamente antecipando tudo aquilo ou parte daquilo que você pretende obter no final do processo. Você faz apenas esse pedido, não faz ainda o pedido principal, né? Você apenas indica o que você vai formular a título de pedido principal, mas nesse primeiro momento você faz apenas o pedido de tutela provisória. E se o juiz concede a tutela provisória nessa hipótese, começa, a partir daí, surgir a possibilidade de se ter esse fenômeno, né, da estabilização da tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, né? Isso realmente gera uma certa surpresa no primeiro momento, né? Porque se alcançar essa estabilização, a gente tem o encerramento do processo, com a concessão tão somente de uma tutela provisória, o que não acarreta a formação de coisa julgada, né? Só que o resultado prático satisfez aquele autor da ação. Ele não pretende absolutamente mais nada. Ele não quer mais nada. Porque se ele quiser mais alguma coisa, se ele faz algum pedido, se ele adita a petição inicial, né, formulando o pedido principal, acrescentando, né, ao pedido de tutela provisória, não se fala, né, em possibilidade de estabilização. Mas pode ser que o autor queira apenas aquilo, né? Ele não quer outra coisa. Sim. Ele teve a sua energia elétrica desligada de maneira indevida, o que ele quer é uma medida emergencial para aquilo, né? Um estudante que quer colar grau antecipadamente, o que ele deseja é colar o grau antecipadamente, né? E por outro lado, e aí vem a graça, vamos dizer assim, da possibilidade de estabilização, o processo pode não ser interessante também, o prosseguimento desse processo, a discussão da matéria ali, pode não ser interessante também para o réu. Ele já cumpriu a tutela provisória, já satisfez a pretensão do autor, e ele, réu, também não tem mais nenhum interesse, né? Isso é muito comum, por exemplo, nessas ações de medicamentos. Você não é um medicamento de uso contínuo, né? E também não é um medicamento extremamente caro. Mas o poder público se recusa a fornecer. A pessoa move aquela ação para a obtenção de medicamento pontual, né? O poder público, diante de uma tutela provisória, fornece o medicamento. O autor está satisfeito, né? Para ele, não tem mais nenhum interesse no prosseguimento dessa ação. O réu também, por sua vez, não tem nenhum interesse. Brigar, muitas vezes, por aquele tema não compensa, né? Sequer financeiramente. E aí é a possibilidade de se ter essa estabilização, né? Ou seja, o processo acaba, no entanto, não forma coisa julgada, né? Assegurando, todavia, essa eficácia da tutela provisória.
Mas aí vem a questão que você colocou, né? Porque o código, lá no artigo 304, ele diz o seguinte, que essa estabilização, né, para se chegar a essa estabilização, o réu não pode interpor o recurso contra a decisão que concedeu a tutela provisória, né? Em outras palavras, é isso que o artigo 304 diz. Ele, de certa maneira, quase que impõe, né, pela redação do 304, ele quase que impõe ao réu a utilização do recurso, né, que no caso aí é o recurso de agravo de instrumento, né, o 1015 lá no inciso 1º é expresso ao estabelecer agravo de instrumento para essa hipótese. Pois bem, então o código diz que se o réu não interpuser o agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela provisória, vai alcançar essa estabilização da tutela provisória concedida em caráter antecedente. Surgiu num primeiro momento muita discussão, quer dizer, ela ainda existe, né? Mas no primeiro momento, praticamente toda a doutrina e a própria jurisprudência caminhavam no sentido de não interpretar esse artigo 304 de maneira restritiva, né? De forma literal. O código diz da necessidade do recurso, né? Do agravo de instrumento, mas não é razoável que você estabilize uma tutela provisória se o réu, por exemplo, contestou a ação, né? Ele não interpôs o recurso, mas ele contestou a ação, ele manifestou ali expressamente o interesse em resistir à pretensão do autor. E vinha se caminhando bem nesse sentido, né? Até que no final do ano passado, o STJ deu uma guinada no seu entendimento, né? Num julgamento de... Eu não tenho o número aqui do julgamento lá do recurso especial, mas foi um julgamento de final de outubro do ano passado. O STJ deu uma guinada no seu entendimento e passou a entender que a interpretação do artigo 304 deve ser restritiva. Ou seja, somente se evitando a estabilização da tutela antecedente, se o réu interpuser o agravo de instrumento. Então, mesmo que ele se valha de algum meio de defesa, né, via de regra, contestação, isso não é suficiente para que ele evite a estabilização da tutela antecedente. Então, a posição atual, particularmente não concordo, né, mas a posição atual do STJ é de que, para evitar a estabilização, é imprescindível ao réu a interposição do agravo de instrumento. O que gera também recursos aos tribunais que poderiam ser evitados. Houve apresentação de contestação. A questão está em debate, né? Não deveria haver estabilização. Deveria haver, eventualmente, uma revisão dessa decisão. Mas ela fica estabilizada. Mas é muito importante que a advocacia também utilize esse instrumento, Cristiano, porque eu tenho visto, de uma maneira, pelo menos geral, assim, no Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas continuam entrando com a clássica e tradicional petição inicial com pedido de tutela. Quando para o cliente é mais eficiente, muitas vezes, a gente usar esse instrumento facilitador do trabalho. Porque pedir a tutela, porque em alguns casos, você não vai se opor. Em alguns casos, assim, dependendo do valor envolvido, talvez nem financeiramente vale a pena ele se opor. Né? Se não causa um grande dano a ele. Exatamente. Mas a advocacia está usando, né? A advocacia está usando pouco. Eu também tenho percebido isso. Assim, usa pouco e vejo também, muitas vezes, quando usa, não utiliza nas situações em que, evidentemente, comportaria, né? Ou seja, faz uma certa confusão com o pedido de natureza antecipada, com o pedido de natureza cautelar, né? Porque a que estabiliza é a antecipada, ou seja, aquela em que se tem a análise do direito discutido, né? A tutela cautelar, que apenas assegura a utilidade desse direito, da análise do direito no futuro, ela não pode estabilizar, até porque não há enfrentamento do direito, né? Mas usa pouco, eu concordo com você. Até no Código de 73 já havia a previsão da tutela cautelar ser revista a qualquer momento. A cautelar é uma situação muito provisória para evitar um dano ao processo principal. Exatamente. Então, a cautelar... Agora, a tutela antecipada estabilizada, o colega que sofrer por não ter agravado,
vai ter um problema sério, porque ele vai ter que esperar a sentença, o que pode demorar muito, né, para reverter essa situação. Se a gente partir dessa premissa que hoje em dia, né, diante do entendimento do STJ, de que a não interposição do agravo provoca a estabilização da tutela antecedente, né, só vai restar mesmo a esse réu mover uma ação, né, que é previsto no próprio Código, lá no parágrafo 2º, para revisar a tutela estabilizada. Mas aí, evidentemente, tem que aguardar a sentença judicial. Não tem jeito, ele vai ter que aguardar a sentença, processo de conhecimento demorado. Agora, Cristiano, é curioso, porque nesse precedente, o STJ, de certa maneira, contrariou a doutrina, né? Porque tinha farta doutrina na linha do seu entendimento, dizendo que outros meios de impugnação teriam o mesmo efeito. Contrariou o próprio STJ, né? Contrariou o próprio STJ. Ele mesmo vinha entendendo de maneira diversa. Não vinha entendendo de maneira diversa, e ele adotou uma postura assim, restritiva na interpretação dessa norma. Já no caso, também emblemático e muito debatido, do cabimento do agravo, o STJ fez um movimento rigorosamente contrário, né? O Código veio tentando limitar as hipóteses de agravo de instrumento, e a cada dia a gente recebe um novo precedente do STJ ampliando. Não, nesse caso também, desde que tem urgência e tal. E a gente está vendo uma ampliação enorme das hipóteses de agravo, mas ampliação com insegurança, Cristiano. Porque se não cabe agravo, a matéria não preclui, eu posso invocá-la na apelação. Agora, se eu depois se entender que o certo era ter agravado, você pode aí ter um problema grave de preclusão, você não acha? Eu concordo inteiramente. Assim, na minha opinião, o STJ, ao julgar esse recurso repetitivo do agravo, né, que firmou uma tese jurídica que, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de compreender, porque o que é uma taxatividade mitigada, né, a meu ver, ou é taxativo ou não é taxativo, você não tem um meio termo, mas o STJ, ao estabelecer esse tipo de entendimento, ele gerou, evidentemente, uma insegurança jurídica enorme, a meu ver, né? E ele, na minha análise, ele desestruturou toda a ideia do legislador acerca do agravo do instrumento. Ele acabou com o código nesse aspecto, né? Porque, gostemos ou não, a ideia do legislador do Código de 2015 verdadeiramente foi limitar o uso do agravo do instrumento. Se isso era um problema ou não no Código 73, que eu até acho que não era, o agravo não era um problema, no entanto, a legislação mudou. E era mais seguro, porque eu sabia quando ele não cabia, era despacho. Exatamente. Então, assim, o Código passou a adotar uma outra postura e estabelecendo, né, de maneira certa em quais casos caberia agravo do instrumento. Eu posso não concordar, eu posso querer que uma ou outra decisão estivesse ali, mas não estava, enfim. Essa foi a ideia do legislador, né? Mas a partir do momento que você há uma série de questionamentos, né? A própria doutrina, e a doutrina tem muita parcela de culpa nisso aí, vamos dizer, começou a questionar, né? Olha, aqui dá para ter uma interpretação um pouco diferente, que não sei o quê, extensiva daqui, extensiva dali. No final, virou um puxadinho. Né? E aí você chega no STJ e se criou uma expectativa de que o STJ fosse realmente solucionar o problema, mas, evidentemente, proporcionando ali uma segurança jurídica. E o STJ me vem com aquela decisão lá do final de 2018, a meu ver, assim, bagunçando com todo o uso do agravo do instrumento, né? E é o que você disse, ele alarga o uso do agravo do instrumento, porque prevê como uma hipótese extremamente subjetiva a análise, que é a urgência, né? Os casos que você não pode esperar, que você recorrer depois se torne inútil, né? Você vai se valer do agravo do instrumento. Tá, mas quem vai fazer essa análise? Evidentemente é quem vai julgar o agravo do instrumento. Não é quem está interpondo o agravo do instrumento. Sim, exatamente. E aí vem aquele problema que eu também, né, apesar de conhecer, né, e entender posicionamentos diversos, eu tenho muita convicção de que o uso inadequado do agravo do instrumento nesse cenário, ele ocorre, no caso, a preclusão consumativa. Você recorreu, né?
Ah, amanhã ou depois eu interponho agravo do instrumento hoje, eu vou ver o que dá. Vou interpor agravo do instrumento. Se chegar no tribunal, o tribunal disser que não é agravo do instrumento, eu depois uso a apelação, né? Peraí, mas eu já recorri contra aquela decisão, eu já agravei contra a decisão, vou recorrer 2 vezes contra uma mesma decisão, né? Então, assim, não faz nenhum sentido que você alargue esse cabimento do agravo do instrumento, principalmente quando você gera uma insegurança. Porque tem lá no acórdão que estabeleceu. Advogados, isso é um pesadelo para os advogados. E eu digo assim, colegas, a gente, antes de agravar, tem que entrar no site do STJ e ver se há alguma decisão sobre essa situação, se ela não está listada no 1015, tem que ver se há algum precedente, seja pelo cabimento, pelo não cabimento. E ainda assim, você pode interpor o agravo e a jurisprudência do STJ ser alterada durante o caminho dele aos tribunais, né? Então, é uma situação assim que colocou nós, advogados, numa grande insegurança. Eu confesso a você que eu acho, pela perspectiva da advocacia, importante a gente ter uma ampla possibilidade de agravo, ainda mais num país continental que nem o nosso, com diferentes realidades, com juízes de diferentes preparações. Eu acho importante a gente poder agravar. Não precisa mudar o sistema de 73. Mas agora a gente ficou, o STJ tentou relativizar isso e a gente ficou numa situação muito pior de saber quando cabe, quando não cabe. Você sabe, Cristiano, que eu trabalhei alguns anos na Justiça Eleitoral como magistrada e lá não cabe recurso nenhum contra as decisões interlocutórias. Se a decisão interlocutória for lógica, você impetra mandado de segurança. Eu achei, no princípio, que nós íamos ficar com 1015 e, pode ser, a jurisprudência teria o mandado de segurança por uma situação muito grave. Mas acabou que foi diferente, né? O STJ... foi totalmente diferente. Gerou essa instabilidade, porque no Código 73 nós tínhamos a conversão do agravo, né? Quando não era de instrumento, o tribunal entendia que não era de instrumento, convertia em retido. Mas pelo menos a matéria não estava preclusa. Exatamente. A matéria estava pelo menos impugnada e no momento próprio seria julgada. Então, realmente, aí houve uma piora, a gente espera, não sei se vai ser uma correção legislativa ou mesmo jurisprudencial, tornando mais objetivo, né, o requisito para o STJ entender que cabe ou que não cabe o agravo, que é um instrumento de trabalho importante da gente. Com certeza. Cristiano, meu querido, conversar com você é maravilhoso. É um grande professor e, assim, passou muito rápido. Muito rápido. Esse bate-papo, a gente tem que marcar mais umas 5 dessa, entendeu? Vamos marcar mais 5 ou 6. Olha, você é um grande professor. Quando acabar essa pandemia, você tem que vir dar palestras para a CS Civil também aqui na OAB. Estou às ordens, como sempre. E é maravilhoso conversar com você, a sua didática. Eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aí, o pessoal está dizendo, poxa, já acabou. Pois Fico muito feliz com esse bate-papo. Foi maravilhoso, meu amigo. Olha, muito bom te ver bem. Obrigado. E, puxa, muito obrigado por dividir aí uma aula para todos nós. Nada, vamos bater mais papo no futuro, tá bom? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. O prazer foi todo meu. Tá um jóia, beijo obrigado. enorme. Maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau. Se cuida aí.